A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, aqui é o pastor Luciano Franco. Eu quero deixar uma mensagem com o tema Movidos de íntima compaixão. No livro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, diz o seguinte: Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Mateus, capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão com ela, curou os seus enfermos. Nesses dois episódios, Jesus ele olha para as pessoas, ele olha e com um diagnóstico de alguém que se importa com as pessoas, ele vai se mover a favor dessas pessoas. Jesus olha para uma multidão, primeiro, no livro de Marcos, que era como uma multidão que não tem pastor. E no segundo episódio, uma multidão que persegue Jesus, que vai adiante, ainda que Jesus está indo para um outro lugar, eles se movem em direção simplesmente para ter um encontro com Cristo. E nesses dois episódios, uma coisa me chama a atenção, é que Jesus ele se moveu de íntima compaixão. Compaixão significa piedade, capacidade de sentir o que o outro sente, capacidade de se colocar no lugar do outro. O pastor é aquele que dá a direção, é aquele que guia, é aquele que leva a lugares de alimento. E Jesus é o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Só quem está enfermo sabe quão importante é a palavra milagre. Só quem está passando por alguma necessidade sabe o que é a palavra alimento, a importância da palavra alimento, porque enquanto estamos bem, nós somos fortes, somos corajosos, destemidos e nada nos abala. Mas quando chega o dia mau, basta uma dor de dente, basta uma dor de cabeça imprevisível, basta uma gripe que nos coloque numa cama, que nós já perdemos a nossa paz. E Jesus ele não desprezou os oprimidos, ele operava, ele as curava, ele curava toda aquela multidão que recorria a ele. E por que Jesus faz isso? Qual será a motivação? Será que era para atrair plateia? Não, porque Jesus ele detestava a superficialidade. Jesus curava para apontar o que realmente importava, que era o reino de Deus. Ele apontava com os seus sinais, com as suas curas, para um reino que é eterno, para um reino que já é existente. E nesse reino as pessoas são transformadas e curadas. Então, aquilo que já é na eternidade, a eternidade com Deus, um lugar onde não existe lágrimas, onde não existe dor, onde não existe tormento, ele quando cura essas pessoas, ele está apontando: esse lugar eterno existe para isso. Então ele traz uma amostra daquilo que é na eternidade para o presente, e ele começa a tocar e apontar para as pessoas: existe algo maior do que a cura. Existe algo maior do que vocês terem as suas necessidades supridas. Existe um reino inabalável e eu quero que vocês façam parte dele. Então Jesus curava para que a glória de Deus fosse vista. Jesus curava também porque o coração dele era cheio de misericórdia e compaixão. Ele se colocava no lugar das pessoas. Então, por que Jesus agora ele está atraindo essas pessoas? Por que Jesus está trazendo esperança para esse povo? Porque os que diziam representar Deus naquele tempo, naquela época, naquele contexto, não estavam conseguindo representá-lo bem.
Era uma época de muitos religiosos, era uma época de muita aparência, de muitas apresentações, mas poucas referências de pessoas cheias do amor de Deus. Era a época dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Era a época daqueles principais das sinagogas, aqueles que gostavam das primeiras cadeiras, que gostavam de serem vistos pelos povos. Mas Jesus, ele vem quebrando um protocolo, porque ele vem para dizer que no reino de Deus o último é o primeiro, aquele que serve é o maior. Então Jesus, ele vai num contexto tocar as pessoas com a sua compaixão, e ele se move de íntima compaixão. Então Jesus não faz nada sem antes se colocar no lugar das pessoas. Esse precisa ser o nosso coração. Nós não fazemos por exibição, nós não fazemos para demonstrar um dom, para demonstrar que somos capazes, mas apontamos para aquele que realiza todas as coisas em todos, o único capaz de manifestar o seu amor, a sua graça salvadora, que é Jesus Cristo. Ele aponta para o Pai. Por isso que as multidões, elas precisam ser conduzidas por pessoas como Cristo, que se move na necessidade, mas porém tem a capacidade de ter um coração transformado. Porque naquela época havia cadeiras, haviam pessoas de destaque, e essas pessoas que estavam no poder religioso não conseguiam tocar as outras pessoas com paz, mas eram pessoas que, como diz no livro de Mateus 23, 1 até o versículo 4, vai falar o seguinte, que essas pessoas atavam fardos pesados e difíceis de suportar e colocavam nos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo queriam movê-los. Ou seja, eles falavam o que era certo, mas praticavam o que era errado. Eles tinham uma palavra, mas a sua praticidade era outra. E isso parece com o cenário de hoje em dia. Então, num cenário religioso, cheio de dogmas, cheio de regras exteriores, aparece um Cristo, um Deus palpável, que senta com a prostituta. Um Deus palpável que cura o cego, que cura o surdo. Então esse Deus, ele se relaciona porque ele ama, ele se move de íntima compaixão. Provérbios 19, 22 diz: o que torna alguém agradável é a misericórdia. O que torna alguém agradável é a misericórdia. Quando um cego no caminho vê Cristo, por isso que ele grita: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, porque ele vê o Cristo, ele conseguia sentir e ouvir nos relatos que Cristo era alguém que tinha compaixão. Marcos 9:22 vai dizer o seguinte: e às vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes curar alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos, Senhor. Um pai com seu filho endemoniado corre para Jesus, e Jesus, ele está com os ouvidos atentos, e esse homem pergunta: se tem compaixão, então nos ajude, porque Jesus exalava misericórdia, Jesus exalava compaixão. Então que o nosso coração se mova na justiça de Deus, no amor de Deus, porque o Pai, ele ama. E você que se sente às vezes abandonado, você que se sente às vezes desanimado, creia que existe um Deus que se importa com você e Ele tem prazer em suprir as suas necessidades, mas todas as coisas que Ele faz é para apontar algo ainda maior. A cura não é o final, é o começo. A libertação não é o final, é o começo de grandes coisas, de grandes realidades que Deus pode proporcionar para você e para sua casa. Que Deus te abençoe de uma maneira poderosa e que essa palavra fique gravada no seu coração e juntos nós consigamos dar uma resposta a esse Deus maravilhoso. Fique com Deus.